Pessoal, então vamos lá, continuando aqui, voltando para a terceira parte da nossa aula, certo? Eu coloquei aqui uns exemplos para a gente ver essas características, toda essa caracterização do texto narrativo que eu expliquei para vocês, em textos mesmo, né? Propriamente dito, para a gente não ficar assim só naquele mundo abstrato dos exemplos sem mostrar. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente esse texto aqui, A Ilha dos Gatos Pingados, do José J. Veiga. Só que essa partezinha que está marcada mesmo, porque o ideal é que a gente faça a análise no texto que a gente trabalhou mesmo, do simulado e tudo mais. Só para eu mostrar esse narrador, personagem para vocês, eu tenho também o texto de Clarice Lispector, né, A Esperança, e nele também dá para trabalhar essa exemplificação do narrador-personagem, que eu falei para vocês que é um narrador que ele pode narrar no mesmo texto, tanto na primeira pessoa quanto na terceira pessoa, tá? Ele falando dele. Então, na Ilha dos Gatos Pingados, o narrador, que claramente a gente vê que é um dos meninos, se coloca na história, né? Ele já começa o texto dizendo, já sei o que vou fazer. Se Cedil não voltar até o fim do ano, vou embora para o sítio da minha avó. Lá vou ter uma bezerra para tirar cria, um cavalinho para montar e muitas coisas para fazer o dia inteiro. Então, aqui, ele está falando dele, né? Aqui ele se coloca na primeira pessoa, verbos na primeira pessoa, pronomes na primeira pessoa. Então, aqui eu tenho um narrador-personagem na primeira pessoa. Até aí, a gente, quem não conhece o texto, pensa que é um narrador protagonista, né? Mas não é, esse narrador não é protagonista. O protagonista da história é um amigo dele, que é o Cedil, né? Como ele diz assim, se o Cedil não voltar, eu vou fazer tal coisa. E aí, a partir disso, ele vai narrar o passado dele com os outros amigos, com o Cedil, com o Tenizão, e as aventuras que eles viviam na infância. É um texto dramático. Esse texto está disponível em PDF, viu? É um texto bem bacana. Ele tem umas 5 páginas. No Google, se vocês colocarem no Google o título, o nome do autor, vocês vão encontrar para download em PDF. Ou que tem aquela coleção de contos para gostar de ler, vai ter também. Essa daqui é uma edição antiga. Vai ter esse texto nesse livro, no volume 8, para gostar de ler, no gênero contos. Então, aqui aí ele vem para a terceira pessoa, narrar, falando dos outros, né? É melhor do que ficar aqui feito bobo, pensando toda a vida na ilha, nos brinquedos que a gente brincava, nas coisas que Cedil e Tenizão diziam. E até nos sustos que passávamos, como no dia da jangada, como no dia que a jangada quase afundou com nós três. Aqui ele ainda está na terceira, né? Aqui ele já foi para a primeira pessoa do plural. Aí Camilinho ainda está atrás de mim, mas não sei se é influência de Tenizão. Eu não gosto muito de brincar com ele. Ele tem muitas ideias bobas, chora por qualquer coisa. E tudo que a gente faz de meio estouvado, ele acha de linguará. Agora eu compreendo porque Tenizão implicava com ele. Ele sempre foi chorão e enredeiro. E aí ele vai narrando, vai falando, né? O quando a gente, certo? Quando a gente ia lá, então ele está se colocando na história, né? O nós. Aí o brinquedo perdia a maior parte da graça, ele era pequeno, não dava para acompanhar. Enfim, ele está ainda falando do menininho, do Camilinho, que queria acompanhá-los nas brincadeiras, mas eles não queriam por ser maiores. Aí, a ideia de brincar na ilha é que ele vai situar para o leitor essa história que ele está falando aí, que ele fez um resumo nas primeiras linhas, né? Reparem que eu ocultei aqui uma parte, mas a ideia de brincar na ilha começou quando o Cedil andou fugindo de casa por causa do namorado da irmã dele. Ele sofria muito, todo rapaz que namorava com Menila achava de mandar nele, ele nem podia brincar direito, vivia vigiado. E nos primeiros dias de namoro, Zoaldo deu uma surra em Cedil por causa de uma malcriação que ele faz para Melila. Cedil estava brincando com os outros meninos e aí ele vai narrar os acontecimentos, o que aconteceu na vida de Cedil, para eles irem parar na Ilha dos Gatos Pingados e para até ele chegar onde ele está hoje, que ele está, né, um pouco se sentindo sozinho, sem os colegas dele. Então, assim, mostrei isso só para mostrar para vocês, trouxe esse texto só para mostrar para vocês a estrutura linguística aqui do texto, que a gente vai ter ele narrando, o narrador-personagem, o narrador que se coloca na história, e ele sabe, e ao longo da história a gente vai ver isso, ele sabe somente aquilo que os personagens contam para ele, que ele vê,
que os personagens contam para ele e o que ele apreende, o que ele sente a partir da convivência com os amigos. Porque aquela coisa, com o passar do tempo, a gente vai convivendo com as pessoas e a gente sabe mais ou menos quando elas estão realmente bem, quando elas estão mais ou menos, quando elas estão mal. Então, essa é a perspectiva de narração aqui nesse texto. É esse narrador personagem. Ele vai contar aquilo que ele vê, aquilo que ele participa, sem ter essa onisciência, sem conhecer no íntimo os personagens, os outros personagens da história, certo? Aí no texto de Clarice Lispector, que está aí na atividadezinha para vocês essa semana, de revisão, a gente vai ter algo semelhante, né? Aqui em casa pousou uma esperança, não a clássica que tantas vezes parece ser ilusória, embora mesmo assim nos assuste sempre, mas a outra, bem concreta e verde, o inseto. Ouvi um grito abafado de um dos meus filhos, uma esperança, e na parede, bem em cima de sua cadeira, emoção dele também, que unia em uma só duas esperanças. Já tem idade para isso. Antes, surpresa minha. Então, aqui, ela faz essa narração da terceira pessoa e ela faz essa narração na primeira pessoa, tá? Usa verbos e pronomes da primeira e da segunda pessoa. É um narrador, personagem, que participa da história que conta, certo? Então, vai ter essa variação aí, da primeira e da terceira pessoa. Esperança que é coisa concreta, ó. Esperança é coisa secreta e costuma pousar diretamente em mim, sem ninguém saber. E não acima da minha cabeça, numa parede. Pequeno rebuliço, mas era indubitável, lá estava ela, e mais magra e verde não poderia ser. Ela quase não tem corpo, queixei-me. Ela só tem alma, explicou o meu filho. E como filhos são uma surpresa para nós, descobri com surpresa que ele falava das duas esperanças. É um texto extremamente introspectivo, tanto que eu pedi para vocês identificarem no dicionário qual é o conceito do termo introspecção, introspectivo, que eu coloquei lá em uma das questões. É um texto, o que é introspectivo, né? É você se autorrefletir, é você voltar para si mesmo e se refletir em vários momentos ou o tempo todo. Então, é um texto que a aparição de um inseto fez com que esse narrador refletisse sobre o que simboliza essa esperança na vida dele. Esperança é coisa secreta, costuma pousar diretamente em mim, sem ninguém saber, e não acima da minha cabeça. Eu já falei isso, né? Já li aqui. Ela caminhava devagar sobre os fios sobre os fiapos de pernas longas, por entre os quadros da parede. 3 vezes tentou retinente uma saída entre 2 quadros. 3 vezes teve que retroceder o caminho. Custava apreender. Então, aqui também eu tenho outro trecho em que ela narra na terceira pessoa. Ela é burrinha, comentou o menino. Sei disso, respondi um pouco trágica. Está agora procurando outro caminho. Olhe, coitada, como ela hesita. Sei, é assim mesmo. Parece que a esperança não tem olhos, mamãe. É guiada pelas antenas. Sei, continuei mais infeliz ainda. Ali ficamos não sei quanto tempo olhando, vigiando-a, como se vigiava na Grécia ou em Roma o começo do fogo do lar para que não se apagasse. Então aqui a gente tem mais uma comprovação, mais um trecho que comprova isso que eu estou falando para vocês, essa narração de um narrador, personagem, né? Ali ficamos, né? Se colocando na história mais uma vez, usando esse verbo na primeira pessoa do singular, o nós. E então delimitando. Quando o narrador menciona a fala dos filhos, ó, não tem nenhum verbo de cognição, assim, ele está sentindo, ele está pensando, não. Se limita a transcrever a fala do personagem. Então, é um narrador personagem, não é um narrador onisciente que conhece o íntimo, que revela o íntimo dos personagens. Tá bem? Espero que tenha ficado claro isso. Vamos voltar aqui para o próximo slide para a gente ver o narrador onisciente. Na onisciência, então, que foi o grande
junto com a questão sobre o adjetivo, foi o outro entrave da maioria de vocês no simulado. Já falei no início da segunda parte, né? Um pouco sobre essa onisciência, que esse narrador onisciente conhece a fundo o íntimo dos personagens, que ele está em toda parte, em todos os ambientes da narrativa. Ele conhece muito bem a história que ele está narrando. O narrador de Machado de Assis, por exemplo, é um narrador que ele conhece tão bem que ele brinca com o leitor, ele se dirige ao leitor, entre outros autores brasileiros. Então, Hernani Terra diz o seguinte sobre esse narrador onisciente, que na focalização onisciente tem-se um narrador cujo conhecimento dos fatos e das personagens é praticamente ilimitado, na medida em que não apenas narra o que observa, mas também é capaz de narrar o íntimo dos personagens, revelando sentimentos e pensamentos. Então, é isso que a gente vai ter no texto narrativo, cujo narrador é onisciente. A gente vai ter essa onisciência revelada. O que vai revelar isso para a gente, professora? São as palavras. Na maioria das vezes são os verbos. A gente vai ter ali verbos, estruturas, expressões formadas por adjetivo, advérbio, substantivo, que vão nos revelar que o narrador do texto é onisciente. É o texto que dá isso para a gente. Eu já falava isso para vocês em sala de aula. A classificação desse narrador, ela está materializada no texto por meio de alguma palavrinha. Vai ter alguma palavrinha que vai dar o indício para a gente. Certo? Vamos aqui nesse texto, os livros como paixão, mas vamos aqui no simulado de vocês. Olha só. A gente já viu coisa suficiente para ir para o textinho do simulado. A causa da chuva. Primeira coisa, esse texto eu trabalhei com vocês em sala de aula. Achei que vocês seriam muito melhores do que foram. E tem ele nos slides de vocês lá do material de tipologia narrativa que está na plataforma desde o início de fevereiro, antes da gente migrar para o OpenRedu, para a gente passar para as aulas no OpenRedu, eu já tinha colocado lá esse material, cheguei a compartilhar com alguns alunos pelo WhatsApp e vocês duplicaram, né, e saíram compartilhando. Então, é uma fábula. Falei para vocês no início da minha fala, na primeira aula de hoje, que as fábulas são predominantemente, a maioria delas, e falei que eu não conhecia nenhuma, cujo narrador fosse personagem. O narrador da fábula, ele é um narrador observador e ele é onisciente. Ele tem ali, de alguma forma, ele nos demonstra conhecer todo o íntimo dos personagens por meio de alguma palavra, de alguma expressão. Certo? Então, aqui a gente tem a causa da chuva de Milor Fernandes. E o texto diz o seguinte: não chovia muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. E aí vem a fala dos personagens. Teve gente que caracterizou o narrador dizendo que o narrador não se metia na história, ele só aparecia no início e depois ele deixava os personagens falarem. Essa é a finalidade do narrador, mas não era isso que eu esperava de vocês. Era que vocês percebessem a sutileza da narração dele. Então vamos aqui, ó. Aí ele vai narrando, aí vem os personagens, né? Chove quando cai água do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim, disse a lebre. Está visto que chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d'água que tem dentro. Nesse momento começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornava a lebre. Parecem cegos. Não veem que a água cai das folhas das árvores? Então, a gente tem aqui, como eu disse a vocês, o texto narrativo que a gente tem situado aonde está cada personagem, né? Aonde está o espaço. A galinha está no galinheiro, o sapo está na lagoa e a lebre, ele não especifica muito bem onde é que está a lebre, certo? E aí a gente vai construir essa imagem de que está ali todo mundo, uns de frente para os outros, conversando no cantinho deles, tá? Então vamos lembrar que isso aqui é mundo da fantasia, é narrativa, é fábula. E aí, então, essa narrativa começa
com a instauração do conflito. Lembra que eu falei para vocês que tem algumas narrativas que não têm apresentação, aquela ideia de harmonia inicialmente da história não existe, ela já começa com a instauração do conflito. É o que acontece aqui. Não chovia há muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Pronto, na primeira linha do texto, eu tenho essa instauração do conflito. O narrador começa o texto dando isso para a gente. Professora, a senhora falou em pista linguística, em palavrinha, em alguma construção no texto que nos marca a onisciência do narrador. Aonde é que está isso? Como eu falei, nesse texto é bem sutil. É um narrador que ele se coloca em todos os lugares. Ele está no galinheiro com a galinha, ele está na lagoa com o sapo e ele está com a lebre, embora ele não especifique onde é que esteja a lebre. Então, ele está nos 3 lugares ao mesmo tempo e ele sabe da inquietude dos personagens. Eles sabem que os personagens estavam inquietos. Esse inquieto aí não é um inquieto, e aí a gente tem que fazer uma interpretação, não é um inquieto de quem não está quieto, de movimento, de quem está constantemente se movimentando. É um inquieto cognitivamente, no sentido de estar ali com aquela preocupação, certo? Não chovia há muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Então, é um inquieto de quem está preocupado. Quando a gente está preocupado com alguma coisa, a gente fica inquieto. E aí, então, essa seria a primeira sutileza. A segunda sutileza, né? A primeira é aquilo que eu falei para vocês. Ele está em toda parte. Ele está em toda parte. Então, ele é um narrador onipresente. E ele revela que os personagens estão inquietos. Ou seja, isso aqui é um indício de que ele conhece o íntimo dos personagens. Então, por isso aqui, a gente pode confirmar, afirmar que ele é um narrador onisciente. Professora, ainda assim, eu ainda não estou convencido. Eu ainda acho que é um narrador personagem. E aí eu, então, pergunto a vocês. É narrador personagem? Então me diz aqui em que momento o narrador se coloca como personagem. Qual é o verbo, qual é o pronome, qual é o trecho que ele usa para se colocar na história como personagem. Estão entendendo? O narrador é onisciente. Ele vai, quando o narrador do texto é onisciente, a gente vai perceber, ele vai dar para a gente alguma coisa, alguma leitura, alguma margem. Do mesmo jeito, alguma estrutura, alguma palavra, do mesmo jeito que quando ele é personagem. Se ele fosse personagem, haveria aí alguma palavrinha, alguma estrutura que o colocaria na história como um personagem, seja como um personagem observador, que observa de longe, seja como um personagem participante. Não é o caso. Não tem aí nenhuma marca nesse texto que nos diga que ele é um narrador personagem. Então, ele é um narrador observador, como vocês colocaram, mas o foco dele é a onisciência. Ele narra com a perspectiva de quem sabe de tudo, de quem tem controle da história, da narrativa. Certo? Então, era isso que eu queria que vocês me explicassem aqui nessa questão, caracterize o narrador. E aí eu já falei no início da segunda aula, caracterizar não é dizer narrador em terceira pessoa, não é dizer narrador observador, não. É explicar, descrever, dizer como ele atua. O narrador conta uma história como quem tem total visão plena dela é ótimo, né? Redundância. Total visão dela. Ele está em toda parte, ele menciona que os personagens estão inquietos, revelando que conhece o íntimo dos personagens. Logo, é um narrador na terceira pessoa, porque os verbos e os pronomes estão na terceira pessoa, né? Ele está contando deles, uma história deles, mencionando o eles por meio dos verbos, dos pronomes. E é onisciente, porque, já disse, ele está em toda parte e ele conhece o íntimo dos personagens. Então, caracterizar é isso. Era isso que eu queria que vocês fizessem. Por isso que teve gente que recebeu 1 pontinho, a questão valia 4 pontos. Teve gente que recebeu 1 pontinho, teve gente que recebeu 2, teve gente que recebeu 3. E quem contemplou na sua resposta toda essa caracterização que eu estou falando, com outras palavras ou com palavras semelhantes ao que eu falei, ao que eu esperava, no feedback da questão,
acertou a questão por completo, tirou 4. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro isso. Qualquer coisa me pergunta. No OpenRedu ou no e-mail. Qual a moral implícita na história? Esse texto eu também trabalhei com vocês em sala de aula, a gente também discutiu a moral, porque não tem moral explícita, né? A maioria das fábulas tem aquela moral explícita, ele não tem. Então, o que é que eu queria de vocês aqui? Que vocês inferisse, interpretasse qual era a moral do texto. A maioria interpretou certinho, com palavras diferentes da que eu coloquei no feedback da questão, mas interpretaram certo? Que é aquela ideia da percepção. Cada pessoa tem uma percepção diferente do mundo que o rodeia, certo? Do mundo que o cerca. E aí a gente vai ter a nossa apreensão, a nossa percepção, a nossa verdade sobre o mundo e sobre as coisas que nos permeiam por meio dessa nossa percepção, por meio do nosso lugar social, por meio do lugar onde a gente atua, por meio daquilo que a gente é, do cargo social que a gente ocupa, da função social que a gente tem, certo? Eu já discuti isso bastante com vocês em sala de aula, essa coisa de que os nossos valores, o lugar que a gente ocupa na sociedade está muito ligado à classe social que a gente pertence, aos nossos valores, às nossas ideologias, às nossas crenças. Isso passa pelo texto, certo? Então, nesse caso aqui, eu queria que vocês tivessem percebido isso, que cada pessoa tem uma perspectiva do mundo ao seu redor, de como as coisas acontecem no mundo, de acordo com o papel que ela ocupa, certo? Eu não cheguei a colocar isso no feedback da questão, e ninguém falou sobre isso, mas estendendo agora seria isso também, de acordo com o papel que ela ocupa. Qual é o habitat natural do sapo? Não é a lagoa? Então ele vai ter a perspectiva a partir disso. Chove, cadê? Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar. A galinha, não é no galinheiro que ela habita, não é lá o habitat dela natural? Então, chove para ela, chove quando cai a água do teto. Para a lebre, ela diz, né, está visto que chove quando as folhas das árvores, é um animal que se abriga entre a folhagem e vegetação, está visto que chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair gotas d'água que tem dentro. Então, para ela, as folhas abrigam gotas d'água. E chove quando essas folhas se abrem e deixam essas gotas d'água cair. E aí, assim, tem alguma perspectiva errada? Não, não tem. Cada um vai entender o fenômeno da chuva, que a gente sabe que é um fenômeno, e toda aquela coisa científica que a gente conhece, e vocês estudam bem, a gente vai entender porque a gente é ser humano, a gente estuda, a gente, enfim, a gente tem esse conhecimento para compreender como é que funciona a chuva. Mas no mundo animal, pode não existir, né? Não existe esse esclarecimento. E a percepção deles do que é chuva vai depender de como cada um enxerga o mundo ao redor e da posição que eles ocupam, de que tipo da espécie que eles representam, da espécie que eles pertencem. Era isso que eu queria que vocês percebessem. Espero que tenha ficado claro em relação a essa moral, certo? E o motivo da discussão dos animais. Eu sabia que ia ter gente que ia se confundir em relação à origem e o longo período de chuva. O motivo da discussão dos animais é a origem da chuva. O narrador começa falando que do longo período sem chuva. Não chovia há muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Ponto. Aí eles começaram a discutir quando é que chovia, a origem da chuva, né? Chove quando cai água do teto do meu galinheiro. Chove quando borbulha água, gotinhas de água na minha lagoa. Chove quando as folhas começam a deixar cair a água que tem dentro delas. Então, o motivo da discussão era a origem da chuva. O texto fala sobre os dois assuntos, sobre o longo período sem chuva e sobre a origem da chuva. Ele fala sobre o longo período sem chuva no primeiro parágrafo, onde tem a fala do narrador. E aí, mas a discussão dos personagens
era sobre a origem da chuva. Tá bem? E assim a gente encerra essa parte, já caracterizei o narrador. A gente encerra as questões dessa parte do simulado. Espero que tenha ficado claro para vocês. Eu vou aqui só para o simulado da segunda chamada. Teve 7 alunos apenas que fizeram essa segunda chamada. E aí a gente vai bater aqui, certo? É o mesmo texto. Aqui é uma questão, né, diferente. Qual o tipo de narrador do texto? Aqui já é a questão da tipologia narrativa, já está opcional. Então, é o narrador onisciente, que narra em terceira pessoa. A moral do texto. Aqui sobre a palavra inquietos, né? O adjetivo, né? Sobre a palavra inquietos, presente no texto na primeira linha, explica a que palavra se refere e qual a classificação. Então, eu queria que vocês explicassem, não só dissessem, como fizeram, que a palavra inquietos se refere a animais. Quem é que estava inquieto? Os animais. Qual a classificação dela? Os animais ficaram inquietos. Inquietos. Está caracterizando os animais. Então, é um adjetivo, ok? Era isso que eu queria, então, da primeira e da segunda chamada. Aqui, eu tenho um exemplo de um outro texto de um narrador onisciente, o texto de Moacir Sclier, os livros como Paixão, uma crônica do início dos anos 2000, 2002, publicada no jornal Folha de São Paulo. Né? Nessa ocasião, Moacir Sclier escrevia crônicas baseadas em notícias publicadas pelo jornal. Tá? Então, essa crônica inicialmente se baseou numa notícia verídica, que é de um tipo de crime, né? O ladrão de 85 anos é proibido de entrar em bibliotecas da Califórnia. O senhorzinho de 85 anos que entrava nas bibliotecas não apenas para ler, mas ele furtava os livros, ele levava os livros para ele. E aí, aproveitando essa criatividade o autor com a mente criativa se inspirou nesse conflito aqui, nesse problema, né? Nesse tipo de crime que o senhorzinho cometia, para escrever o livro. Para escrever o texto, desculpa. Para escrever o texto dele. E aí, obviamente, é um texto fictício, certo? Dando vida e voz a esse personagem. Então, o título do texto é Os Livros como Paixão. Ninguém compreende minha paixão por livros, suspirava ele. Aqui eu já tenho um indício desse narrador onisciente, suspirava ele. O narrador sabe que o personagem está suspirando. Então, aqui eu já tenho um indício de um narrador onisciente que conhece o íntimo dos personagens. E era uma grande paixão. O pequeno apartamento em que vivia estava literalmente atulhado de romances, livros, de contos, obras de autoajuda, textos médicos até. Não que ele os lesse, ler era secundário. O importante era possuir os livros, saber que toda aquela riqueza cultural do passado estava ali, ao alcance de sua mão. A mão que acariciava as lombadas, que folheava amorosamente as páginas. E aí ele continua. O problema é que livros custam dinheiro, e dinheiro lhe faltava. Aos 85 anos, vivendo em uma modesta aposentadoria, o ancião não podia despender muito, quer dizer, não podia gastar muito em livrarias. Por isso, roubava. E aí vem toda uma ideia, né, do que era roubo para o personagem. Cada vez que ia roubar um livro, deixava cair uma pilha inteira no chão. Mais do que isso, não sabia disfarçar. Os bibliotecários sabiam que ele estava roubando. Ou seja, o que eu posso dizer aqui da onisciência desse narrador? Disse a vocês que ele já começa revelando a onisciência dele, porque ele se coloca aqui como alguém que conhece o íntimo do personagem, né? Usando esse verbo suspirar. Aqui a gente vê que ele está em casa, na casa do narrador, certo? Onde o narrador mora, e ele conhece bem, ele sabe bem dos conflitos, do problema em relação... E qual é o grande problema em relação ao possuir os livros? Ele não tem dinheiro, ele vive com uma aposentadoria que não dá para comprar livros, e aí ele resolve roubar, não justifica, enfim, mas não vou avaliar o conteúdo do texto aqui. E aqui ele acompanha o narrador na biblioteca, né? Cada vez que ia roubar um livro, deixava cair uma pilha inteira no chão. Mais do que isso, não sabia disfarçar. Os bibliotecários não sabiam quando ele estava roubando. Então, assim, um narrador, é aquilo que a gente tem no texto A Causa da Chuva. É um narrador que acompanha
o personagem, aonde quer que ele vá, certo? Ele acompanha esse personagem, ele vai com ele nos ambientes que se passam a narrativa. Ele conhece o íntimo do personagem, ele sabe que é um personagem que estava ali, ai, poxa, ninguém compreende a minha paixão por livros. Não fui preso, mas estou sendo proibido de entrar nas bibliotecas. E aí, então, por essas sutilezas, é que a gente consegue perceber que é um narrador onisciente, que conhece o íntimo desse personagem. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa. Para roubar livros, claros, e os bibliotecários, é que ele diz assim que ele queria ser rico, resta-lhe refugiar-se em seu sonho. Então aqui ele conhece mais uma vez o íntimo do personagem. E que sonho é esse? Ele sonha que um dia vai ganhar muito dinheiro num cassino, numa loteria. Aí ele comprará uma grande e antiga biblioteca só para ele. Ninguém mais poderá frequentá-la, só ele. Ali irá todos os dias para roubar livros, claro. E os bibliotecários, seus empregados, não poderão dizer nada, mas terão que fingir que não perceberam um furto. E ele roubará o que quiser. Então aqui eu tenho também, mais uma vez, um trecho em que ele fala do sonho do personagem, e ele fala desse sonho mostrando que ele conhece o íntimo, revelando que ele conhece o íntimo desse personagem, porque ele não usa nenhum verbo se colocando na história, ou nenhum pronome se colocando na história, dizendo que ele viu, que ele observou, que o narrador contou para ele. É diferente da história da Ilha dos Gatos Pingados, que o narrador vai falando que o Cedil, que era o menino que sofria as agressões do namorado da irmã, contava para ele o que ele sofria, o que ele passava em casa. E aqui não. Então, por isso que ele é onisciente. A gente tem que ter essa convicção dessa onisciência dele por esses elementos que tem aqui. Os verbos, os pronomes, que mostram que ele revela que ele conhece a íntimo o personagem da história, ele acompanha o personagem onde quer que ele vá. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa questão da onisciência do narrador e de quando ele é personagem, essa grande diferença. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, volto a dizer, entre em contato para a gente sanar as dúvidas, tá bem? Aqui, finalizando então a nossa aula, é aquilo que eu estava falando para vocês a respeito dos critérios do mapa mental. Eu falei no início da aula que vocês alguns deixaram de colocar a definição das 3 classes gramaticais, outros deixaram de colocar as funções, e assim, para cada itemzinho desse, eu atribuí um valor. Essa atividade do mapa mental, junto com a AP, com o simulado, vale 10 pontos, né? É uma AP, equivalente a uma AP. O mapa mental vale 7 e o simulado vale 3 pontos, tá? E aí, então, eu já atribuía, né, a questão da nota do simulado, de acordo com os acertos de vocês. Então, aqui no simulado, esses critérios estavam no slide de vocês, no slide que eu postei, orientando como proceder na realização da atividade. E teve algumas pessoas que simplesmente ignoraram e fizeram do jeito que estava na sua cabeça. Ignoraram isso aqui, que eu queria a definição do substantivo, do artigo, do adjetivo, as funções que eles podem desempenhar no texto, os sentidos que o adjetivo ou o artigo podem atribuir, tanto que eu coloquei lá aquele slidezinho para vocês com os sentidos na primeira parte dessa aula de hoje. O exemplo, para vocês colocarem alguns exemplos extraídos da situação real. Alguns me disseram que criaram seus exemplos, outros colocaram só palavras soltas. Eu queria frases, eu não fui clara nisso, eu sei, mas eu achava que vocês iriam compreender que eu queria frases, enunciados completos e não palavras soltas, isoladas. Isso não diz nada. Uma palavra solta, isolada, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, vai depender do contexto em que foi empregada. Ter letras garrafais, né, letras grandes, maiúsculas, ser colorido, podendo ter os desenhos. Então, essa era a pontuação do mapa mental. Aqui, as notas das APs, vocês viram que eu já postei, eu já coloquei a nota da AP1 e da AP2, a nossa AP1 a gente conseguiu fazer. A turma 601 eu concluí toda presencialmente, a turma 602 e a 603 a gente teve
A gente já fez a segunda parte, a reescrita por e-mail, né? Mas a maioria me enviou. Ainda tem alguns alunos que não me enviaram essa reescrita da AP. Eu preciso fechar essa nota até amanhã, dia 29 de abril. E aí, então, a segunda AP a gente marcou, mas aí foi na semana da Semana Santa, a supervisão escolar me aconselhou que não fizesse isso, não fizesse na quinta-feira da Semana Santa, para deixar vocês descansarem, embora eu tenha visto que um monte de gente passou o final de semana santo trabalhando, né? Sexta, sábado e domingo eu recebi e-mail de vocês com as atividades, enfim. E aí a gente foi postergando, vendo uma melhor data, mas sempre tinha outras avaliações importantes na mesma semana, vocês atarefados. Eu disse, cara, quer saber? Fiz aquilo que eu já tinha dito para vocês na primeira aula, que eu tinha condições de fazer, né? Conversando com a coordenação de disciplina, que eu iria, então, aplicar as notas, atribuir as notas da segunda P as atividades que vocês tinham feito. Nada mais justo que fazer isso. Vocês tiveram trabalhão, estudaram para fazer aquelas atividades, então por que não pegá-las? Então eu peguei o estudo dirigido das Aventuras de Tom Sawyer com aquela outra atividade que contempla substantivo, artigo e adjetivo do livro, junto com a lista, o estudo dirigido do texto A Arte de Ser Feliz, de Cecília Meirelles, e atribuir 5 para cada questão. 5 para cada questão, não. 5 pontos para cada exercício, de uma somativa que dava 10. As 3 atividadezinhas, somando, davam 10. E aí avaliei, corrigi, tudo mais, atividade por atividade, atribuindo a nota que vocês viram lá no sistema, no sistema de notas do colégio. E aí, os preparativos para a primeira é isso que eu estou fazendo, né? Essa vai ser vai ser a terceira parte da nossa aula. Espero que tenha ficado claro, que eu tenha conseguido que eu seja compreendida por vocês nas minhas explicações. O que tiver dúvida pode entrar em contato. E a FOA, coloquei a FOA no OpenRedu, me informaram que no colégio, na página do colégio também vai estar disponível a partir de hoje ou a partir de amanhã. Agora eu não me recordo com precisão. Mas, enfim, estudar a FOA, assistir esses vídeos, ver com realmente estudando, vendo, revendo, sabe aquela coisa de vocês não precisam ficar sentados na frente do computador assistindo. Vocês podem fazer alguma coisa, coloca ali no celular, vai tomar um banho, vai fazer alguma coisa, de modo que aquilo ali, que a minha explicação, que a cabecinha de vocês volte a atenção para a explicação e que dentro do raciocínio de vocês, na cabecinha de vocês, vocês consigam absorver o conteúdo que eu estou falando. Eu não sei como é que vocês estudam. Tem gente que para estudar precisa realmente silenciar tudo, televisão, celular, som, tudo, e ficar ali só com material de estudo concentrado. Tem gente que já consegue se concentrar, estudar com barulho, com interferência de outras pessoas no mesmo ambiente. Eu não sei. É só uma sugestão. Pode ser que ouvindo, vocês indo fazer alguma coisa dentro de casa e simplesmente ouvindo a aula, vocês consigam absorver esse conteúdo, deixar isso mais claro na cabecinha de vocês. Eu não sei qual vai ser a rotina, qual é o método, quais serão os métodos que vocês vão utilizar. Mas que vocês façam do jeito de vocês e que funcione. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou tentar voltar na quinta-feira com uma videoaula sobre a lista de exercícios da revisão, tá? E aí a gente encerra essa parte de revisão para a nossa primeira AE. Se cuidem e até o próximo encontro.